Então, vamos trabalhar aqui a apresentação da disciplina, acesso à biblioteca virtual, e-mail institucional, trilha de ensino e aprendizagem e sistema de avaliações, tá? Com relação à apresentação da disciplina, nós vamos trabalhar, vou mostrar aqui para vocês agora a ementa, o conteúdo programático do semestre e os objetivos de aprendizagem, beleza? A ementa da matéria Construção Civil 1, ela trata basicamente dos seguintes tópicos, pessoal: legislação, cadastramento, propostas e contratos para a construção civil, técnicas para programação e controle de operações na construção civil, planejamento dos materiais de construção civil e equipamentos no canteiro de obras, gerenciamento de canteiro de obras e orçamentos, tá? Então, nós vamos verificar, no primeiro ponto, a legislação aplicada à construção civil, ou seja, desde a fase de elaboração do projeto até a entrega da obra, né? Você tem uma legislação a ser seguida. Então, você tem uma legislação municipal, estadual e federal. É claro que, quando a gente for falar sobre isso, nós vamos aprofundar mais, mas a legislação daqui de Conquista é diferente da legislação de Petrolina, é diferente da legislação de Feira de Santana. Então, você tem o Código de Obras da cidade, certo? E, por exemplo, o mesmo empreendimento que eu vou fazer aqui em Conquista, pode ser que tenha que se adequar à legislação de Feira de Santana, de Petrolina, de Jequié, de Itabuna, porque são legislações diferentes, ok? Então, você tem a legislação estadual e federal. Além disso, você tem a legislação aplicada à saúde e segurança do trabalhador. É claro que eu não vou focar aqui, eu vou falar mais em relação à área da construção civil, mas você vai aprofundar essa parte de saúde e segurança do trabalhador na disciplina de higiene e segurança do trabalho, beleza? Temos a legislação ambiental, que eu vou falar um pouco também, que você vai afundar ela na disciplina de direito ambiental, tá? Vamos falar sobre as NRs, as NBRs e as ISOs, beleza? Então, o tema que está sendo muito importante atualmente é a qualidade, né? Então, as empresas de construção civil, principalmente as de médio e grande porte, você tem que estar atento às ISOs para que a empresa tenha um padrão de qualidade, beleza, pessoal? Então, essa primeira parte de legislação. Depois, cadastramento de obras. Então, vamos dar uma olhada no Cadastro Nacional de Obras e no cadastro específico do INSS de obras, CNO e SEI. Depois, propostas, licitações e contratos de obras da construção civil. Posteriormente, essa parte que eu vou focar mais, né? Planejamento e controle de obras. Então, vamos aprender a fazer uma estrutura analítica de projeto. Vamos aprender a definir o escopo do seu projeto. Vamos aprender, a partir da estrutura analítica, calcular a duração das atividades, falar uma precedência, diagrama de rede, caminho crítico, folga, cronograma, recursos, curva S e acompanhamento. Beleza? Então, a primeira unidade vai ser basicamente isso, tá? Porque eu vou dar bastante ênfase nesse ponto 4. Na segunda unidade, vamos aprender sobre gerenciamento de canteiro e orçamento de obra. Beleza? E aí, orçamento de obra, a gente vai trabalhar bastante. Tipos de orçamento, levantamento de quantidades, composição de custos, custo de mão de obra, custo de material, custo de equipamento. Por isso que é importante você pegar material de construção civil, não é isso? Curva ABC, custo indireto, custos acessórios, imposto de lucro, custo de venda e BDI. E desbalanceamento. Beleza pura?
Então, basicamente, na segunda unidade, nós vamos trabalhar orçamento de canteiro e orçamento de obras da construção civil, tá? Mas eu vou dar bastante ênfase em orçamento. Então, basicamente, a nossa disciplina vai focar planejamento e controle e orçamento de obra, beleza? Claro, eu vou ensinar para vocês a fazer um projeto de canteiro, beleza? Mas eu quero focar mais no orçamento e no planejamento e controle, tá? Às vezes você fala assim, professor, mas para obras pequenas, né? Isso não é muito utilizado. Mas, por exemplo, perceba que está tudo interrelacionado. Se eu quero ser um engenheiro estrutural e o cliente me pede para fazer o projeto estrutural de uma edificação, você vai ter que, primeiro, você vai ter que ter alguns dados. Dentre esses dados, você tem o laudo de sondagem, que vocês aprenderam lá em mecânica dos solos, né? Então, a partir desse laudo, você vai verificar se, a partir do projeto que você está elaborando, a sua fundação vai ser uma fundação superficial ou uma fundação profunda. Beleza? E aí, qual é que vai ficar mais barato para o cliente? É ele fazer uma fundação superficial ou uma fundação profunda, certo? Qual é que vai demorar mais tempo? É ele perder tempo cavando as cavas das sapatas, que demora um pouco de tempo, né? Porque é um trabalho manual, ou ele contratando um, um serviço que você tem, né? Ou aquele caminhão que você tem a broca, e aí a perfura, uma mini perfuratriz, né? E aí você já perfura não sei quantas estacas por dia, já concreta as estacas, beleza? Então você tem que fazer sempre, apesar de você não trabalhar diretamente com planejamento e controle e com orçamento de obra no dia a dia, você vai estar trabalhando indiretamente, porque você vai ter que ver qual é a solução que vai ser mais rápida e mais econômica para o cliente, beleza? Então, às vezes o cliente vai perder mais tempo, né, em um tipo de fundação, só que no final das contas vai ser mais barato, certo? Então, tudo isso você tem que prever para o cliente. Não é só chegar assim, entreguei o projeto para o cliente. Toma, beleza? Porque você tem que ter um diferencial, certo? Então, ó, esse projeto aqui, ele vai custar tanto, beleza? E vai durar tanto. Então, fiz aqui uma estimativa do prazo da obra, vai ser tanto, beleza? Então, vamos aprender isso daí. Por isso que eu quero focar bastante nessa parte de planejamento e controle e nessa parte de orçamento. Porque hoje em dia, se você não entrega orçamento, você não entrega nada, beleza? Justamente por isso. Então, outra dica aqui que eu faço para vocês, né? Procure sempre criar a sua equipe, né? E trabalhar com pessoas de confiança, que aí você vai poder saber quantos metros quadrados o cara faz por dia, beleza? Então, quantos metros quadrados de reboco o cara faz por dia? Então, isso é uma estimativa que você vai jogar aqui no planejamento e controle para você ter a duração da sua obra, certo? É claro que você tem algumas tabelas na internet, né? Mas se você tem uma construtora, você tem sempre que estar fazendo a medição da mão de obra dos seus funcionários, beleza? Então, procurar trabalhar com pessoas de confiança, né? Que ultimamente está raro, mas sempre que achar a pessoa certa, procure ficar com ela e
procure dar a instrução, né? Também, beleza? Para que o trabalho seja feito de uma melhor maneira. Então, pessoal, vai ter gente que vai querer seguir para o lado do projeto estrutural, vai ter gente que vai querer seguir para o lado do planejamento, controle e orçamento de obra, certo? Vai ter gente que vai querer seguir para a parte de estradas, pavimentação, barragens, certo? Então, o meu papel aqui é fazer vocês terem um interesse maior pela área de orçamento e planejamento de obras, beleza? E, claro, né? Você só coloca em prática isso quando você faz no dia a dia. Então, quando você faz no dia a dia, desde a obra de pequeno porte até a obra de maior porte, então seu trabalho vai sair com qualidade. Não é porque a obra de pequeno porte que você vai deixar de lado essas etapas no processo de execução da planejamento, projeto e execução da obra de construção civil, beleza? Então, geralmente a maioria das pessoas, elas tem aquele colega que é mais próximo, né? Chega, ó, vamos fazer aqui uma sociedade, vamos abrir uma empresa. Então, quando você abre a sua empresa, você tem que entender de legislação, você tem que entender de planejamento, você tem que entender de orçamento. Então, não adianta você. O que o pessoal está fazendo muito, né? Execução de obra. Então, não adianta você executar a obra e demorar não sei quanto tempo para entregar a obra, beleza? Então, isso tem que estar tudo na ponta da caneta, na ponta do lápis, quanto eu gastei, quanto eu irei gastar. Esse mês o cliente tem quanto para gastar, certo? Então, esse mês o cliente tem X. Então, vamos fazer essas etapas aqui, certo? Então, tudo isso a gente vai ver na nossa disciplina, beleza? Então, quais são os objetivos de aprendizagem? Identificar técnicas de controle de operações e orçamentos, utilizar a criatividade no planejamento, desenvolvimento e controle de execução de obras, elaborar propostas, contratos, controles e orçamentos de obras, beleza? Esses são os objetivos. Então, ao final, eu preciso que eu vou entregar o projeto para vocês e vocês vão fazer para mim o plano de controle e o orçamento dessa obra, desse projeto, beleza? José Elias, pode falar. Professor, boa noite. Esse horário da sua aula está entrando em conflito com outras aulas minhas. Não sei se deve ser erro da faculdade, erro de horário, não sei o que é, mas está dando conflito. Tem outras duas matérias com o mesmo horário. Então, você tem que passar essa informação para o seu coordenador, porque eles ainda estão verificando essa questão de choque de horário, entendeu? Entendi. É porque caso o senhor for dar presença, alguma coisa assim, entendeu? Só porque eu Tá estou bom. entrando e saindo toda hora das aulas aqui. Beleza, mas a aula vai ficar gravada lá no Blackboard. Aí qualquer coisa, se você não conseguir assistir, você pode assistir depois. Pronto, professor. Valeu, valeu. Valeu? Então vamos continuar aqui, ó. Então já falei sobre a ementa, conteúdo programático, beleza, pessoal? Que vamos trabalhar. Vou entrar aqui na biblioteca virtual, beleza? Como estamos em um período de pandemia, nós não temos acesso à biblioteca física da faculdade. Porém, a FTC disponibiliza duas bibliotecas virtuais, a Pearson e a minha biblioteca, tá? Então você vai vir aqui, ó, você vai entrar no seu liceu, certo? Vai vir aqui bibliotecas, e aí você tem aqui a biblioteca da Pearson, e aqui embaixo você tem a minha biblioteca. Essas duas que vamos utilizar, beleza? Então aqui você digita aqui, ó, o nome do livro, que eu já coloquei aqui também pra gente.
Por exemplo, aqui, ó, Barcelos, licitações e contratos. Então, você vai copiar aqui, dá um Ctrl C. Deixa eu ver aqui, ela é da minha biblioteca. Então, deixa eu atualizar aqui. Deixa eu pegar uma da outra biblioteca aqui. Minha biblioteca. Minha biblioteca. Aqui tá tudo minha biblioteca, da pista não tem. Então, eu vou pegar aqui, ó, licitações e contratos, né? Deixa eu colocar aqui. Vou botar aqui, planejamento e controle de obras. Deixa eu colocar aqui orçamento. Orçamento empresarial, análise de projeto, gestão de obras públicas, planejamento e orçamento da administração pública. Aqui agora está entrando na minha biblioteca, pronto. Então aqui ó, você tem aqui a minha biblioteca, beleza? Geralmente tinha de outras matérias tem livro nessa biblioteca da PIS, biblioteca virtual, tá? Mas de construção civil eu só achei na minha biblioteca. Então, você vai pegar aqui, ó, licitações e contratos. Então, vou procurar aqui, ó, pesquisar. Licitações e contratos. Já tem aqui, tá? Então, você vai clicar nela aqui, no livro que você quer. Ele vai abrir o livro. Então, você tem acesso, eu já estava lendo ele aqui. Então, aqui é a capa do livro, você vai passando por aqui, beleza? Então, quando eu falar, pessoal, leia o livro tal na página tal. Então, você vai vir aqui na biblioteca e vai pesquisar o livro. Só que para facilitar para vocês, o que eu já fiz? Coloquei o link do livro aqui, ó, na bibliografia. Então, você só vai copiar o link do livro aqui, ó, e vai colar aqui, beleza? Que ele já vai abrir o livro direto. Não tem problema nenhum. Que é a bibliografia que a gente vai usar, tá? Aqui é porque eu já tava passando as páginas do livro. Semana 2. Semana 2, perfeito. Na parte de aula, tá? Que eu vou explicar também como é que vai ser o esquema da aula. Aqui. Vou salvar o slide e a gravação da aula, que eu botei para gravar agora, né? Então vai estar aqui na parte de aula, beleza? Vou colocar aqui. Ok? Então a parte da biblioteca é essa. Então aqui eu botei a bibliografia básica, beleza, pessoal? E a bibliografia complementar. Então botei alguns livros lá, tem até alguns livros de MS Project, certo? E é um livro de qualidade também, beleza? E aí o seguinte, só que você só consegue entrar na biblioteca virtual e na minha biblioteca se você tiver logado no Liceu, tá? Então, primeiro você entra no Liceu, depois você vem aqui bibliotecas e acessa aqui o link das bibliotecas virtuais, beleza? Então, quando eu falar assim, ó, pessoal, leia o capítulo tal do livro tal. Então, você vai vir aqui, eu vou deixar o link do livro, né? Você vai vir através do link, vai acessar o livro aqui e vai olhar no capítulo. Aqui na biblioteca, por exemplo, você pode criar marcadores, tá? Então, marquei aqui por exemplo, marquei aqui a capa, tá vendo? Posso criar, posso pesquisar aqui dentro do livro, posso digitar um bloco de notas aqui, beleza? Posso, posso também fazer cartões de estudo, certo? Então, crio um cartão aqui, frente do cartão, fundo, tal, beleza?
Posso criar blocos de notas aqui também, certo? Então, aí eu vou passar para o pessoal, leia o capítulo do livro tal, para a próxima aula a gente trabalhar, certo? Então não precisa, nesse primeiro momento, ir na biblioteca da faculdade, porque a faculdade já disponibiliza para a gente 2 bibliotecas virtuais, beleza? Vamos seguir, já falei de biblioteca virtual, vamos seguir aqui, ó, quais são os programas que eu vou utilizar. Faltou aqui MS Project, né? O MS Project eu vou utilizar, tá? E o Google Planilhas. Aí você pergunta, professor, por que você não usa o Excel? Porque, outra informação que eu vou passar para vocês aqui, tá? Quando você entra quando você entra na FTC, a FTC, ela disponibiliza para você um e-mail institucional, certo? Esse e-mail institucional, você vai ter acesso dentro do seu liceu, nessa parte aqui, ó, avisos, e-mail Google. Tá vendo aqui? Quando você clica aqui, você vai ativar o seu e-mail institucional. Quando você ativa o seu e-mail institucional, você vai entrar aqui no seu e-mail. Então, meu e-mail institucional é esse, ó, equeiroz.vic@ftc.edu.br. Então, você vai ter aqui disponível um drive ilimitado. Você pode botar quantos arquivos você quiser. Você vai ter o seu Gmail institucional, Google Documentos, Google Planilhas, Google Apresentações, Google Agenda e o Meet. Então, o que é legal é eu vou estar colocando material tanto no Blackboard quanto no Google Sala de Aula. Por quê? Se por algum acaso alguém tiver uma internet lenta e não está conseguindo visualizar a gravação da aula pelo Blackboard, você vai acessar pelo Google Sala de Aula. Só que para entrar no Google Sala de Aula, você vai ter que primeiro habilitar o seu e-mail institucional. Então eu vou vir aqui no Google Sala de Aula. Beleza? Deixa eu ver aqui, tá no... Vou até criar essa disciplina aqui. E aqui, ó. Construção Civil 1, turma A. Então, na hora que eu criar aqui, ele vai me dar o código da turma que eu vou passar para vocês, tá? Então, nosso código da turma vai ser esse. Vou passar aí. Esse é o código da turma, beleza? Aí é o seguinte, a gente vai trabalhar com planilha, certo? Então, eu vou fazer tudo aqui no Google Planilhas, beleza? E aí é o seguinte, deixa eu planilha nova aqui só para mostrar para vocês, né? Quem já conseguiu entrar aí no liceu aí e clicar em avisos, e-mail Google, e criou aí agora o e-mail institucional, bota o e-mail institucional aqui para mim, só para eu fazer um teste aqui, no bate-papo aí. Beleza? Quando você criar a planilha aqui, ó, eu vou criar a planilha de orçamento e vou clicar em compartilhar. Beleza? Então, orçamento 1, certo? Deixa eu ver quem colocou aqui. Pronto, Gabriel. Vou vir aqui, Gabriel, e vou colocar aqui, ó, vou compartilhar com Gabriel, vou dar um tab. Gabriel vai ser meu editor, mas eu posso colocar ele somente como leitor. Então, na hora que eu envio aqui, vou enviar aqui, ó. Aí, Gabriel, entra aí agora no Google Planilhas, no seu Gmail, né? Que acho que ele enviou a notificação lá. Aí, Gabriel, agora a gente vai mexer ao mesmo tempo nessa planilha aqui, ó. Beleza? Então, quando eu passar algum trabalho em dupla, né? Ou então em trio,
Ó, faça o orçamento do projeto tal para mim. Então você da sua casa, você vai mexer na planilha juntamente com outro cara que está lá no outro lugar. Então pode ser de cidade diferente, pode ser de planeta diferente. Beleza? Vocês têm acesso aí, colaborativo, tanto no Google Planilhas, quanto no Google Documentos, quanto no Google Apresentações. E outra ferramenta interessante, aí Gabriel já entrou aqui, ó. Edita aí, Gabriel, uma célula dessa aí. Bota e escreve alguma coisa aí. Pronto. Beleza? Então já pode fazer o trabalho em grupo, pela internet, tá? Para melhorar mais ainda, então eu preciso, pessoal, que vocês criem os e-mails institucionais, porque para ter acesso aqui ao Google Sala de Aula, você entrar pelo e-mail institucional e as ferramentas do Google aqui, né? Beleza? E outra coisa também, quando você entra pelo seu e-mail institucional, você tem acesso aqui ao Google Meet. O que é o Google Meet? É uma ferramenta de videoconferência, que é a mesma coisa não, né? É idêntico a essa sala aqui do Blackboard. Como cria esse e-mail, você vai vir aqui, Adrian, falando que não tem uma autorização de acesso. Você vai entrar no Liceu aqui, ó, avisos, e-mail Google, beleza? Quando você clica aqui, você cria o e-mail institucional. Aí, como tá falando que você não tem acesso, você vai entrar em contato lá com a sua coordenação para ele poder criar esse e-mail institucional para você, beleza? Sossegado? Então, aqui no Google Sala de Aula, eu posso ver quantas pessoas já tem aqui na minha turma. Aí, Gabriel já entrou na turma aqui já, tá vendo? Então, aqui você tem o material, vai estar aqui, ó, atividades, tá? Então, as nossas videoaulas, as nossas aulas, vão estar todos, os materiais tá todos aqui, além de estar na semana do Blackboard. Por que, pessoal, eu vou criar esse Google Sala de Aula? Porque quando acabar o semestre, o Blackboard vai finalizar, né? Então, quem não salvou o material todo vai perder. E aí, quem tem acesso ao Google Sala de Aula não precisa ter essa preocupação, porque vai ficar salvo lá na nossa disciplina. Você pode ter acesso a esses arquivos daqui 1 ano, daqui 2 anos, beleza? Não tem problema nenhum. Eu não vou apagar, até porque o armazenamento é ilimitado, como eu já falei, né? Que a FTC disponibiliza para a gente, tá? Então, mais o material vai estar todo no Blackboard, beleza? Não tem problema nenhum. É só para se tiver algum problema a gente ter uma um segundo local, beleza? E como eu vou trabalhar muito com planilha, então já vou usar a planilha do Google, que aí eu só faço compartilhar com vocês. Mas quem quiser usar o Excel, não tem problema, pode usar, beleza? Mas eu acho mais interessante usar o Google Planilha, que você pode compartilhar, né? Em vez de você mandar o arquivo, você compartilha a planilha e trabalha ao mesmo tempo que as outras pessoas na mesma planilha, entendeu? Isso serve também para documentos em texto, beleza? Serve para apresentações. Então, começar a escrever aqui, ó, eu compartilhar essa planilha com o Gabriel, ele vai escrever aqui junto comigo, beleza? Código da turma tá dando incorreto. Deixa eu ver aqui. Vê aí. É porque você só consegue entrar na. Só funciona se tiver o e-mail institucional, é isso que eu tô falando. Só funciona se você entrar com o e-mail institucional. Primeiro você loga aqui
no seu Gmail com e-mail institucional. Aí depois você clica aqui, ó, Google Sala de Aula e clica participar da turma. Beleza? Não é qualquer... Não basta ser Gmail não, tá? Só entra se tiver o e-mail institucional, @ftc.edu.br, beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Por que, pessoal, eu estou pedindo para vocês criarem esse e-mail institucional? Porque vai servir para vocês até o final do curso. Então, por exemplo, outro professor, é isso que eu estou falando, só serve para com e-mail institucional, @ftc.edu.br, beleza? Outro professor, ele vai querer fazer a mesma coisa, vai criar, quando a aula presencial voltar, ele vai disponibilizar para vocês materiais digitais. Então, onde ele vai disponibilizar? No Google Sala de Aula. Então, vocês vão criar o e-mail institucional que vai servir para vocês até o final do curso. Beleza? Pelo menos eu uso bastante nas minhas aulas, né? Ok? Então, vamos continuar. Pessoal, vamos trabalhar com MS Project. Vamos trabalhar com Google Planilhas. E aí, o que acontece? O MS Project, ele é da Microsoft, certo? Então, que é a ferramenta mais utilizada para planejamento e controle de obras. Então, eu vou ensinar no MS Project, tá? Quem tiver alguma indicação de algum software que seja gratuito, pode mandar aí porque a gente trabalha. Eu tenho esse software aqui, ó, que é o Project Libre, beleza? Que ele é gratuito, tá? Vou abrir ele aqui, criar um projeto teste aqui, só para mostrar para vocês. Aqui tem as tarefas, a duração, o início, beleza? O fim, os antecessores, os recursos. Aqui você tem um gráfico de Gantt, beleza? Então a gente vai trabalhar nisso aí. Só que qual é que eu vou usar? Eu vou usar o MS Project, tá? Beleza pura? O MS Project ele não é gratuito, beleza? Ele não é gratuito. O único gratuito que eu achei foi esse aqui, ó, Project Libre, tá? Que eu mostrei aqui agora, que é esse, beleza? Só que esse Project Libre aqui, até onde eu achei, ele é gratuito, então você pode baixar ele e instalar. Ele faz o gráfico de Gantt, que a gente vai aprender, né? Só que ele não faz curva S. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar os dados aqui do Project Libre, jogar na planilha, ou no Excel, ou no Google Planilhas, e fazer a curva S lá. Beleza? Já o MS Project faz tudo. Tá? Everton, pode perguntar, Everton. E aí, como é que a gente vai fazer, professor, para o MS Project? Não, então é isso que eu queria ver com vocês. Se vocês quiserem, eu faço tudo no Project Libre com o Google Planilhas, tá? Não tem problema nenhum. Mas aí vocês vão... na verdade, se você olhar aqui, ó, é tudo a mesma coisa, entendeu? A interface aqui é a mesma. Só que esse aqui não tem recursos que o MS Project tem. Então, o que acontece? Eu posso fazer no Project Libre e fazer no Google Planilha, não tem problema nenhum. Tá, beleza? Agora, eu acho interessante vocês terem uma visão do Project. Por quê? Porque ele é utilizado. Pode falar. Tem versão craqueada, não? Será? Rapaz, aí não sei. Aí tem que procurar, beleza? Aí não sei. Aí vocês dão uma olhada aí para ver. Mas a gente pode fazer aí. O meu aqui, ó. O meu tá aqui.
foto aqui, certo? Eu vou ver, pessoal, se tem como. Tem versão de teste. Se eu não me engano, a teste é 30 dias. Eu vou dar uma olhada para ver, né? Por quê? A nossa. Eu vou começar mesmo essa parte de planejamento e controle. Tem umas 2 semanas, né? Porque eu vou dar primeira parte de legislação, de licitação e contratos. Depois a gente vai entrar na parte de planejamento e controle. Então, até lá, a gente vai procurando aí uma versão do Project, certo? Nem que seja uma versão de avaliação, 30 dias, né? Que aí durante 30 dias a gente faz, não é isso? E aí se não conseguir, eu faço no outro, Project Libre, beleza? E aí o que que acontece? Outra coisa também, né? Por que que eu pedi para vocês criarem o seu e-mail institucional? Além do MS Project e do Google Planilhas, deixa eu duplicar aqui o slide, nós vamos usar aqui o AutoCAD. O Autodesk AutoCAD, tá? Para você instalar o AutoCAD, para que a gente vai usar o AutoCAD? Para fazer o projeto do canteiro, né? Para você instalar o AutoCAD, você vai vir aqui, ó, Autodesk Educacional, beleza? Então, você cria uma conta aqui nesse site da Autodesk, /education/home. Você clica aqui, cria uma conta, você vai criar uma conta com seu e-mail institucional e você vai poder baixar o AutoCAD versão estudante gratuitamente, com a licença de 3 anos, beleza? Então, tanto o AutoCAD quanto o Revit, beleza? Quanto outro software, eu uso mais AutoCAD e Revit, né? Quanto outro software que você queira, tá? Então, o AutoCAD tem versão de estudante, agora o Project eu tenho que olhar. Eu acho que o Project tem versão de avaliação, agora de estudante não tem. Mas mesmo se tiver versão de avaliação, acho que dá pra gente usar. Mesmo se for durante 30 dias só, eu acho que dá pra gente usar, beleza? É aquela coisa. Se você me perguntar assim, sim, se você me perguntar assim, ô professor, eu consigo fazer tudo que o Project faz na planilha? Consigo, mas vai demorar mais, certo? Porque o Project já tem tudo prontinho para você, né? Você só faz puxar daqui, puxar dali, e na planilha não. Consigo fazer na planilha? Consigo, mas eu tenho que perder um tempo configurando essa planilha, para depois que a planilha estiver toda configurada, eu poder usar ela. Entendeu? Então, o Project, consigo fazer tudo que o Project faz na planilha, só que eu vou perder um tempo maior. E aí, até o começo da aula, que eu vou explicar planejamento e controle, a gente vê essa questão se a gente usa o Project Libre ou se a gente usa o Microsoft Project, beleza? Vamos atrás de uma versão de avaliação ou de uma versão de estudante dele. Tá ok, pessoal? O mais usado é o Project, não tem para onde correr. Agora, quando chega na parte de orçamento, eu vou usar a planilha, tá beleza? Vou usar a planilha. Então, outro fator que eu pedi para vocês criarem um e-mail institucional é para vocês baixarem o AutoCAD aqui, tá? Então, baixa o AutoCAD, baixa o Revit, desculpa, com o seu e-mail institucional, que aí você vai ter uma licença de 3 anos da versão estudantil. Beleza pura? O meu aqui é, ó. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu abrir aqui meu CAD. Já instalei o 2021. E o legal disso é que você tem acesso à versão mais recente do software. Então, já instalei a 2021 aqui. Beleza? Enquanto ele abre aqui, vamos dar... Deixa eu botar aqui até o site aqui
o AutoCAD aqui, ó. Na hora que eu salvar essa apresentação, pronto, certo? Criei o e-mail institucional, criei a trilha de ensino e aprendizagem. Já falei sobre e-mail institucional. Vamos falar agora sobre como vão ser as nossas aulas, tá? Pronto, aqui, ó, até cadastrei aqui com o meu e-mail institucional, tá vendo? Já tá aqui em cima. queiroz.vic@ftc.edu.br. Versão do estudante, tá vendo? Então já tá aqui, beleza? Então, qual é o que eu tenho instalado aqui? Eu tenho instalado o Revit, o AutoCAD e o 3D Max, para fazer projetos em 3D. Então, tudo isso aqui eu faço com o e-mail institucional, com a versão estudante, tá? Uso o software mais recente e não tenho problema de licença, beleza? O e-mail institucional já falei, você vai ver aqui no seu liceu, avisos, e-mail Google. Quem não está conseguindo, favor entrar em contato com o seu coordenador ou com o pessoal de TI da sua unidade, beleza? Beleza. Ficou alguma dúvida? Então a gente vai trabalhar bastante. Antes de eu começar essa outra parte, vamos trabalhar bastante a parte de planejamento e controle através ou do Project Libre ou do MS Project. A gente vai dar uma olhada para ver se a gente consegue. E vamos trabalhar bastante a parte de orçamento na planilha, certo? E vamos trabalhar a parte de canteiro no AutoCAD, beleza? Projeto de canteiro, tudo isso, tá? Deixa eu ver aqui quem levantou a mão. Everton, pode falar. Professor, aquele código que o professor passou é para usar lá no Classroom, é? Isso. Só que você só consegue entrar lá se você tiver logado no seu e-mail institucional, entendeu? Eu já estou logado já. Eu mandei até aí no meu e-mail já. Pronto, deixa eu olhar aqui se você já entrou aqui. Aqui, ó, agora tem. Já entraram aqui Adrian, Américo, Mariana, Neemias, Bianca e Marcos Vinícius. Deixa eu acrescentar você aqui logo, né? Everton. Deixa eu acrescentar você aqui, Everton, logo. É só clicar aqui. Pronto. Digita o nome. Pronto, te convidei aí. Beleza? Ok, pessoal? Então, beleza, essa é a primeira parte. Agora vamos. O que acontece? Como é que vai ser nossa aula? Vou falar aqui. Perceba que nós temos essa matéria, ela é uma matéria de 40 horas, certo? Como ela é uma matéria de 40 horas, nós temos duas aulas, não é isso? No sistema normal, nós teríamos duas aulas. Deixa eu colocar aqui. Beleza? Duas aulas. Só que o que acontece? Não sei se algum professor falou com vocês que nós vamos ter agora o esquema de pré-aula, aula e pós-aula, certo? A aula, ela vai ser composta de uma aula presencial, né, ao vivo, beleza? E essa outra parte aqui, nós vamos ter pré-aula e pós-aula, uma aula, a gente chama de assíncrona, né, que não é ao vivo, beleza? Então, o que vai ter nessa pré-aula? Então, a pré-aula, como é que vai ser isso? Por exemplo, ó, hoje é dia 19. A nossa próxima aula será no dia 26. Beleza? Então, o que acontece? Antes da aula do dia 26,
Antes não, né? Amanhã, que é dia 20, eu vou postar aqui, ó, nessa semana aqui, ó, na semana do dia 24. Deixa eu entrar aqui no Blackboard. Na semana do dia 24, na semana 3, você vai ter aqui pré-aula, beleza? Então, aqui nessa parte, amanhã eu vou colocar um material para vocês. Que material é esse? A pré-aula vai conter, pode ser um videoclipe, pode ser um screencast, pode ser um podcast, pode ser um texto e, seguido disso, eu vou ter uma atividade diagnóstica de 4 questões, beleza? Deixa eu só botar o carregador aqui. Botar o carregador aqui. Então é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, no material da pré-aula. Então, na semana que vem, no dia 26, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre legislação, que é o nosso primeiro conteúdo aqui, certo? Legislação municipal, estadual, federal, saúde e segurança do trabalhador, legislação ambiental, NR, NBR e ISO, ok? Então, aqui na pré-aula da semana que vem, eu já vou cadastrar um material aqui com um texto sobre legislação ambiental, um podcast sobre segurança e saúde do trabalhador, um screencast. O que é o screencast? É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, né? Eu vou colocar aqui no PowerPoint e vou gravar aqui, certo? Ó, pessoal, a legislação municipal, estadual e federal é tal, tal, tal. Cada município tem a sua legislação, beleza? Então, você vai ter um tempo de uma semana para você estudar esse assunto, para quando chegar no dia 26, a gente aprofundar esse assunto e tirar as dúvidas relacionadas ao assunto, beleza? Então, a aula vai ser isso. A pré-aula, sempre uma semana antes da aula, vai ter algum conteúdo relacionado à aula que eu vou dar na outra semana, beleza? Everton, pode falar. Professor, mas a próxima aula é na terça-feira. Eu estou cadastrado aqui que eu tenho aula na terça e na quarta. Hoje são duas ou é uma aula só hoje? Então, a nossa aula é quarta-feira, porque no primeiro horário é aula teórica e no segundo horário é aula prática. Só que não vai ter aula prática. Aí, como eu falei, eu vou olhar com a direção para ver se vai liberar a prática para a gente fazer ou não, entendeu? Porque até o momento as práticas estão, não está podendo fazer prática, beleza? Mas essa disciplina somente quarta-feira, tá? Ela não tem outro dia da semana, não. Deve ser algum erro no sistema. Aí você tem que entrar em contato com o seu coordenador para ver isso aí. Tanto Beleza, é, eu vou ela aqui. beleza. Tanto é que eu tenho quarta-feira a turma que é de 7 a 7h50 e a turma B que é de 8h40 às 9h30, se eu não me engano. Entendeu? Então, tem turma A e turma B, mas sempre na quarta noite. Não tem outro dia da semana. Beleza pura? Então, vamos ver aqui, ó. Então, sempre uma semana antes da aula, vai ter o material lá para vocês. Certo? Como essa é a primeira semana nossa, eu vou botar o material de vocês na sexta-feira, no dia 21. Então, vocês vão ter sábado, domingo, segunda, terça e quarta para dar uma olhada nesse material aí, tá? Aí, a partir da semana que vem, eu já boto o material corretamente. Dia 26, já bota a pré-aula do dia 2. Dia 2, já bota a pré-aula do dia 9. E assim sucessivamente, beleza?
Isso, só que a aula de 7h40 a 8h30, a gente vai ver se vai ter ainda ou não, entendeu? Porque é a parte prática. E aí, como é que vai ser essa prática? Essa prática vai ser dada pelo professor da sua unidade, certo? Se você mora em Feira de Santana, essa parte prática vai ser dada pelo professor de Feira de Santana. Se você mora em Itabuna, essa parte prática vai ser dada pelo professor de Itabuna. E aí a gente não sabe se vai ter a prática ou não, porque todas as práticas estão paradas por enquanto, beleza? Aí é como eu falei, não sei se vai ter prática, eu vou tentar usar o Project para fazer o planejamento durante a aula, né? Beleza? Pode ser que eu não termine. Pessoal, vamos começar aqui. Comecei. Aí deu tempo, terminou a aula. Tal. Aí o que eu vou fazer? Vou terminar, vou salvar o arquivo e vou mandar para vocês, entendeu? Mas o começo o começo eu vou sempre começar na aula. Aí pode ser que não dê tempo de terminar, aí eu termino e mando o arquivo para vocês irem acompanhando, beleza? Sossegado? Beleza, vamos continuar, né? Então, a pré-aula já falei o que é. Vou colocar materiais lá, onde vocês vão ter acesso uma semana antes da aula. Só que pediram para a gente fazer uma atividade diagnóstica, que são 4 questões. Então, nessa semana antes da aula, você vai ler esse material, vai assistir esses vídeos e vai responder essas 4 questões. Para que eu preciso que vocês respondam essas 4 questões? Para quando chegar no dia da aula, se o pessoal errou alguma questão, eu vou focar a minha aula naquela questão. Entendeu? Se o pessoal acertou tudo de boa, a gente faz a aula tranquilo, certo? Então, nós vamos ter 4 questões na pré-aula. Aí, o que acontece? Isso aqui tem que estar uma semana antes, né? Depois, durante a aula, nós vamos ter o encontro ao vivo, que vai ser a aula da semana que vem, dia 26. E depois da aula, eu vou colocar um material extra, que aí você tem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Semana 3, né? O material da aula vai ser o quê? Vai ser a gravação da aula que eu tô ao vivo aqui com vocês. Então vai estar aqui dentro dessa parte aqui, aula, beleza? E o pós-aula vai ser assim. Herbert chegou para mim e falou assim, ó. Everton, né? Não é Herbert, não. Everton Bruno chegou para mim e falou assim: professor, gostei demais desse assunto. Onde é que eu posso ter mais informações sobre isso? Aí na pós-aula eu vou colocar alguns vídeos, alguns capítulos de livro, beleza? Sobre aquele assunto que o pessoal quer aprofundar mais. E aí na pós-aula, além desse material, você vai ter também mais 4 questões, que é a atividade de consolidação do conhecimento, que são questões referentes à aula ao vivo, beleza? Então, é claro que é o seguinte, pessoal, não é toda semana que eu vou fazer 4 questões pré-aula, 4 pós-aula, beleza? Posso fazer uma semana 2 pré-aula, 2 pós-aula, 3 pré-aula, 1 pós-aula, 4 pré-aula, 3 pós-aula, entendeu? Não tem problema nenhum, até para não ficar muito maçante, né, para vocês. Então, nossa trilha de ensino e aprendizagem, ela vai seguir o seguinte caminho. Ó. Primeiro, eu vou ter a antecipação do conhecimento. Então, antes da nossa aula propriamente dita, você vai ter acesso a esse material, podcast, texto, screencast, videoclipe e atividade diagnóstica,
para você ter a responsabilidade de fazer uma leitura prévia, certo? Para quando chegar na aula, a gente não tá cru, a gente já tem um conhecimento prévio. E aí a gente usa a aula para poder dar exemplos práticos. Ó, professor, na minha obra aconteceu assim, na minha obra aconteceu assado, e agora o que que a gente faz? Entendeu? Que se a gente for, a gente pode enriquecer a aula com exemplos práticos, beleza? Além, claro, de aprofundar no conteúdo da pré-aula. E aí na pós-aula, você vai ter ainda mais capítulos de livro, pode ser artigos ou podem ser vídeos, o professor que escolhe, tá? E a atividade de consolidação do conhecimento. E aí fecha a trilha de ensino e aprendizagem, beleza? Já tem grupo do Whats? Deixa eu criar aqui, peraí. Se quiser, cria aí, pode criar aí e manda o link aqui no bate-papo aqui, beleza? Enquanto eu dou a aula aqui, para eu não perder nosso tempo, né, que já é 7h58. Já estou finalizando já, que nós temos 50 minutos de aula, né? E aí o que que acontece? Se liberar a aula prática, na hora que der 7h50, você vai sair dessa sala e vai entrar na outra sala, que é a sala da prática, beleza? Se não tiver prática, aí a prática vai ser dada quando voltar às aulas, certo? Sossegado? Mas tá? Jeremias, pode falar. Pode ligar o microfone. Cadê Jeremias? Saiu. Boa noite, professor. Boa Eu noite. queria saber como iria ser essas aulas práticas do seu curso. Eu não entendi. Você fala o quê? Repete aí. Como iria ser essas aulas práticas? Então, deixa eu falar aqui com vocês sobre a aula prática. A aula prática, cada professor de cada unidade que vai dar essa aula prática, entendeu? Por exemplo, se você é da unidade de Feira de Santana, é o professor de Feira que vai dar essa aula prática. Se você é de Itabuna, é o professor de Itabuna que vai dar essa aula prática. Como eu sou de Conquista, eu vou dar aula prática para os alunos de Conquista. Então, dessa lista aí que está aparecendo, deve ter aluno de Conquista. Então, a gente vai, se tiver a prática, a gente vai sair da aula e vai entrar na 7h50, vai entrar na aula prática. E aí, na aula prática, cada professor vai trabalhar de uma forma. Eu vou trabalhar como eu falei, como não vai dar tempo de, por exemplo, às vezes não dá tempo de eu abrir o project aqui, lancei com vocês as tarefas, não deu tempo de lançar todas as tarefas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa aula prática para a gente terminar de lançar as tarefas no project, entendeu? Montei o orçamento aqui com vocês na planilha, não deu tempo de terminar o orçamento, vou usar essa aula prática para poder terminar esse orçamento. Beleza? Aí cada pessoa vai fazer a aula prática de acordo com a unidade, tá? Mas, por exemplo, sempre o produto final, por exemplo, eu comecei com vocês aqui a fazer as tarefas, lançar aqui no project aqui as tarefas, né? Da nossa obra. Então, como muitas tarefas, pode ser que não dê tempo de terminar. Mas aí, na hora que eu preencher todas as tarefas, eu vou salvar o arquivo e vou mandar para vocês, entendeu? Com todas as... Ó, pessoal, eu vou falar assim, ó, pessoal, terminada a aula teórica, terminei de preencher as tarefas tal, e aí mando o arquivo para vocês, entendeu? Para eles não terem nenhum prejuízo em relação a isso. Mas, como eu falei, cada professor de cada prática vai trabalhar o conteúdo
que a gente vai alinhar, né? Por exemplo, se tiver prática, então eu vou alinhar com o professor de Itabuna, com o professor de Petrolina, com o professor de Feira de Santana, porque cada um vai trabalhar na prática, beleza? Pois é, em vez de deixar logo uma prática logo, né, pra gente. Não, é porque é o seguinte, pessoal. Deixa eu explicar aqui. Por exemplo, materiais de construção civil, não tem como a gente fazer prática nesse estilo que eu estou propondo aqui, tá? Por quê? Você precisa ir no laboratório, fazer alguns ensaios, certo? Você precisa fazer o traço do concreto, rodar na betoneira, beleza? Então, não vai ter prática nessas disciplinas, porque você precisa estar presencialmente no laboratório para fazer isso. Agora, como a nossa disciplina, ela é uma disciplina que eu posso fazer essa prática utilizando os programas, então eu poderia fazer essa prática de qualquer lugar, né? Aí eu vou ver se vai ter prática ou não, certo? Se vai ter prática, vai ficar uma prática para cada unidade, ou eu posso dar. Na verdade, não vou poder dar essa prática, né? Por quê? Porque a prática para mim está cadastrada só para a Vitória da Conquista. Então, a gente vai ver. Se o melhor for fazer essa prática depois, então eu vou dar a minha aula teórica normal de 7 a 7h50. E aí depois, quando puder voltar da pandemia, ou quando puder a aula prática puder ser realizada, vocês vão realizar essa aula prática, beleza? Vocês não vão ter nenhum prejuízo com relação a isso, certo? Aí é até bom porque vocês vão ver questão de orçamento comigo, vocês vão ver questão de planejamento comigo, depois vocês vão ver com outro professor. E aí até aprofunda o conhecimento, beleza? Na aula prática, né? Ok? Mas eu vou ter essa resposta somente na semana que vem. Então, por enquanto, todas as aulas práticas estão suspensas. A gente vai trabalhar aqui somente na teórica. Mas, como eu falei, não quer dizer que na aula teórica eu não vou utilizar o Project para fazer o planejamento, nem o Google Planilhas para fazer o orçamento, beleza? Vamos trabalhar isso aí. Para finalizar, sistema de avaliações. Vamos ter uma avaliação individual somativa e uma avaliação individual formativa. Todo mundo já sabe, né? A avaliação individual somativa vai valer 30 pontos da primeira e 30 pontos da segunda unidade, naquele mesmo esquema do semestre passado, que vai valer 60, somando as duas. Os 40 pontos que eu vou dar, extra não, né? Que vai estar dentro dos 100 pontos, desculpa. Esses outros 40 pontos, eles vão ser distribuídos nessas questões aqui, ó, da atividade diagnóstica, tá? Que vai estar na pré-aula. Eles vão ser distribuídos nessas questões aqui da atividade de consolidação do conhecimento, que vão estar na pós-aula, beleza? E vão estar, então tá aqui, né? Atividade diagnóstica, atividade de consolidação do conhecimento e nas atividades processuais. Que atividades processuais são essas? Os trabalhos do semestre. Então, eu vou passar, ó pessoal, tome esse projeto aqui, faça para mim a estrutura analítica do projeto, defina o escopo do projeto. Vamos fazer aqui o planejamento e o controle desse projeto aqui. Beleza? Então, vocês vão formar as equipes, vão trabalhar colaborativamente com o Google Planilhas, Google Docs, beleza? E vão entregar esse trabalho para mim no final do semestre, certo?
Pois é, eu também achei, né? Mas desculpa, eu também achava. Mas, beleza, Américo? É, mas a gente vai fazer aqui da melhor forma possível, beleza? Para a gente ter uma aula com muita informação, sem deixar nada passar, tá? E para finalizar, esses 40 pontos vão ser distribuídos dessa maneira: atividade diagnóstica, atividades processuais, que é o trabalho da unidade, né? E a atividade de consolidação do conhecimento, beleza? Para quem quiser aí, tem aqui o meu e-mail institucional, tá? E aqui o meu WhatsApp. Já criaram aí o grupo aí no WhatsApp, não? Para colocar aqui? Quem é que ficou responsável por criar o grupo aí no WhatsApp? E aí vocês vão instalar aí para mim o AutoCAD, que a gente vai trabalhar na segunda unidade, projeto de canteiro. Vão criar aí o e-mail institucional para ter acesso ao Google Planilhas, que a gente vai trabalhar na segunda unidade, orçamento de obras. E semana que vem a gente vê se a gente vai usar o Project ou se a gente vai usar o Project Libre para a gente fazer o planejamento da obra. Beleza? Vou tentar encontrar o Project versão estudante ou versão de avaliação. Beleza pura? Que a gente vai usar na primeira unidade para fazer o planejamento e o controle da obra, tá? Então, pessoal, só para a gente finalizar, pode ser qualquer versão. Pode sim. Para a gente finalizar, na sexta-feira eu irei colocar o material da pré-aula, tá beleza? E aí vocês vão ter aqui sábado, domingo, segunda, terça e quarta para dar uma olhada. E aí a partir do dia 26 eu já coloco o material da pré-aula uma semana antes, né? Que então no dia 2, na hora que eu terminar aqui a aula do dia 26, eu já coloco a pré-aula do dia 2, beleza? Pra gente ficar com esse cronograma certinho de uma semana antes da aula, a pré-aula está postada, beleza? Muito importante cronograma, viu? Não só na nossa aula, como também na obra, né? Que é o que a gente vai fazer. Beleza pura? Pronto. Deixa eu acessar aqui logo. Deixa eu abrir o WhatsApp web aqui. Já abriu aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai. Use o WhatsApp web. Pronto, já entrei lá. Entrar no grupo. Beleza pura? Sossegado? Pronto. Então, até a nossa próxima aula, né? Nossa próxima aula vai ser o dia 26. Eu irei falar sobre legislação, beleza? Legislação. Ok? Então, o que eu quero para vocês me trazerem na próxima aula? Eu vou mostrar a legislação aqui de Vitória da Conquista, que é o Código de Obras da Conquista, aqui de Conquista. Quem tiver em Petrolina, quem tiver em Itabuna, quem tiver em Feira de Santana, vocês vão pesquisar aí sobre o Código de Obras da sua cidade, beleza? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma pasta no nosso Drive não, né? Vou criar uma pasta aqui no Blackboard e vou criar uma pasta aqui no Google Sala de Aula e vou botar os códigos de obras de todas as cidades que a gente estiver trabalhando.
Beleza? Feira de Santana, Itabuna, Petrolina, Conquista. Por quê? Porque quando você for fazer o projeto, você tem acesso a isso, certo? Porque, como a gente vai ver na próxima aula, cada cidade tem a sua própria legislação. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Então, na próxima aula, já vou começar, para a gente não perder tempo, para a gente partir logo para a parte que mais interessa, que é planejamento e orçamento. Ok?